Uma doença que está aparecendo, que é a chamada varíola do macaco. O Victor, ele vai falar aqui com a gente, que é da vigilância epidemiológica. Nos fale um pouco sobre isso e também a importância de se tomar certos cuidados, Victor. Como que é isso? A Mpox, né, que como hoje é chamada hoje em dia, a varíola dos macacos, né, a gente até utiliza essa nomenclatura para tirar esse estigma, né, da questão dos macacos, porque a doença realmente é transmissível, é uma zoonose, né, ela circula entre os animais, no caso os macacos, e no ser humano. Uma coisa até meio que natural entre eles, é isso? Natural, ela é endêmica ali da África, né? Mas tomou essas proporções maiores desde 2022, né, que a gente teve o surto, e que extrapolou essa barreira aí continental ali, e com mais de 100 mil casos no mundo. E agora a gente está falando novamente dessa doença por conta de um novo surto, de uma, digamos, variante diferente, que não foi a mesma que circulou em 2022. Uma variante que está se mostrando mais agressiva, né, e mais perigosa, mais transmissível, ainda em casos mais isolados ainda na África, né, mas já acometendo pelo menos 12 países na África e já extrapolando até para a Europa, né, que teve um caso confirmado na Suécia, por isso que voltaram a falar do Mpox. Isso no caso de humanos, né? O Mpox já passou para os humanos. Sim, já passou para os humanos, né? A transmissão entre os humanos se dá no primeiro surto que nós tivemos em 2022 foi principalmente por via sexual, contato sexual. Mas o que acontece? É uma doença parecida, né, com é parente da varíola, né, que foi a varíola humana foi erradicada, mas parecida com a catapora também, que formam aquelas lesões na pele. E essas lesões que são o maior foco de contágio. Então é o contato, e lógico, numa relação sexual tem um contato muito mais acentuado. E foi visto principalmente em casos de transmissão sexual em 2022. Ainda circula, né, mesmo, igual aconteceu com o Covid-19, a partir do momento que entrou aqui mesmo no Brasil, continua circulando, né? Casos esporádicos aí da Mpox, desse surto. Não é o mesmo desse surto que está acontecendo agora, que o surto anterior teve 100 mil casos, mais ou menos, e com 200 e poucas mortes, 208 mortes humanas. E agora, nesse novo surto que está tendo na África, já foram confirmadas 500 e poucas mortes, né? Então, você vê que é uma doença mais letal. Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar? Os macacos, por exemplo, você pode manter contato com macacos? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem um macaco como seu animal de estimação. No caso, isso, num primeiro momento, né, lá no casos na África, o contato se passou para os humanos através de algum contato com o animal. Mas a transmissão que veio nesse surto de 2022, que veio para cá, todos os casos aqui no Brasil, foram casos interhumanos, foram pessoa a pessoa, foram contatos humanos. Então, a gente tem que, apesar do nome, né, a gente não está pegando isso dos macacos. Então, a gente sempre alerta aí para não querer, né, caçar os macacos, isso daí, né, que é até crime, né? Mas o problema não está nos macacos, né? Hoje em dia a gente tem muito. E esses contatos humanos são de relações sexuais ou são de relações só de toque, essas coisas? O contato sexual é um contato mais intenso, né? Mas é o contato com as feridas. É igual a catapora também. Pode passar por contato, principalmente com contato com a lesão, você pode contaminar algum material, né, o ambiente, e aí ter o contato e passar. E também até tem a relação sexual, mas ela não é igual o HIV, que você passa na penetração especificamente. Então, até é importante alertar que no caso da Mpox, só o uso do preservativo não adianta para se proteger, porque tem lesões fora da região.
E aí você pode se contaminar com aquela ferida, que dá aquelas bolhas, né? Igual, bem semelhante ao da catapora. E é ali que você tem o maior contato. E também pode ter o contato por transmissão de gotícula. Não tanto quanto das lesões, mas aí teria talvez um contato mais prolongado de pessoas que moram no mesmo ambiente, convivem mais tempo também, né, de pegar por secreções respiratórias. Quais as características de quando a pessoa está com a doença começam a aparecer? Começam a aparecer feridas? Começam a aparecer outros tipos de sintomas? Os sintomas, como qualquer infecção que dá, sintomas inespecíficos. Começa geralmente com febre, dor no corpo, uma prostração, uma fraqueza, dor de cabeça. E aí depois de uns 5 dias começam a aparecer as lesões. Quando é o contato sexual, às vezes pode ter dor no genital, um inchaço também, né? E as lesões que são as mais características, que é no momento que a gente vai suspeitar da doença, né? Essas lesões que são transmissíveis até que estejam totalmente curadas, é importante falar, né? Porque às vezes ela começa com às vezes uma manchinha, faz um pontinho, vira uma bolha, uma vesícula, estoura, forma uma crosta, até essa crosta sumir, ainda está acontecendo a transmissão. Qual o remédio, o medicamento a ser tomado para combater-se isso? Não tem uma medicação específica assim, disponível, né? Então, o tratamento é uma doença ainda assim autolimitada, em geral. É uma doença que costuma evoluir para a cura sozinha. Né? Mas o tratamento é dos sintomas, né? Para febre, para dor, e é importante o isolamento, né? Você deixar de fazer suas atividades rotineiras, no caso de suspeita, até que se confirme o descarte, e depois até sumirem todas as lesões para evitar a transmissão. E as pessoas, né? Evitar pessoas próximas, contato com as roupas, né? Porque a gente teve até casos, né, nesse surto de 2022, até de camareiras que tiveram, né, a transmissão por meio do manuseio de roupa de cama, de lençóis, de cobertas, de pessoas, de hóspedes que depois viram que foram diagnosticadas com mpox. Então são esses os cuidados de higiene, lavar a mão, né, álcool 70, né, em caso que não dê para lavar a mão. Esses contatos de higiene que a gente viveu muito aí na pandemia do Covid. Tivemos algum caso em Sertãozinho? Desde 2022 para cá, nós tivemos 5 casos, né? Mas foram casos mais isolados, né? Então, mas dessa nova variante, digamos assim, que está acometendo agora na África, não foi mais reportado nenhum outro caso, além desse caso da Suécia, fora do continente africano por enquanto. Se alguma pessoa estiver assistindo a nossa matéria e quiser fazer algum contato com vocês, com a vigilância epidemiológica, olha, eu acho que eu tenho um parente, eu acho que eu tenho um amigo, alguma coisa assim que tem esse tipo de problema, como deve proceder? Procurar o médico, né, um pronto atendimento, principalmente, para ser avaliado. E aí, no caso, nesses casos a porta de entrada geralmente é a UPA, né, o pronto atendimento, e que o médico já vai fazer uma avaliação e se for suspeito, ele já vai notificar, vai tomar os trâmites, e para colher o exame também, que se colhe das feridas, para ter o caso confirmado ou não e tomar as medidas cabíveis. Doutor, obrigado pela participação aqui no meu canal, no nosso canal e também na Rádio Comunitária. Eu agradeço a oportunidade de a gente transmitir informação, né, e fico à disposição. Esse foi o doutor Victor, que falou aqui no nosso canal.